Sem mais demora, gostaria que os dois irmãos abrir esses Bíblias no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. 5 segundos. João capítulo 3, vamos ler do versículo 1 a 15, menos o versículo 13. João capítulo 3, vamos ler do versículo 1 a 15, menos o versículo 13. Diz essa palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitaste o nosso testemunho. Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 14. E do modo por quem Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê tenha a vida eterna. A palavra do Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, venha falar para os nossos corações, venha nos repreender, nos corrigir e venha também nos confrontar, ó Deus eterno. Que não seja eu a falar, mas que seja o teu Santo Espírito, ó Deus eterno. Que as palavras que nós ouvimos, ó Deus, que saiam do teu Santo Espírito, que não saiam deste homem pecador, Senhor. Deus, na medida que a exposição ser feita, que o Senhor comece a despertar a mente de cada irmão, para que sinta, para que veja a repugnância dos seus pecados, ó Deus eterno. Deus, que por meio desta exortação, nós possamos ver que somos completamente miseráveis, que somente a graça de Deus, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos não vão fechar essas Bíblias, os irmãos vão começar a acompanhar. O versículo 1 deste mesmo texto apresenta um homem. Este homem, nós já encontramos o nome dele. Este homem é Nicodemos. E este homem era um príncipe dos judeus.
Este homem pertencia neste povo, que neste caso é os judeus. Vamos meditar sobre o tema: será que você nasceste de novo? Este é o tema que vamos meditar. Será que você nasceste de novo? Vamos atentar para o versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O versículo 2 desse texto mostra o conhecimento, intelecto que Nicodemos tinha acerca de Cristo. Porque ele reconhece que Cristo é mestre. Ele reconhece que todas as coisas que Cristo fez, fez da parte de Deus. Ele reconhece que Cristo veio da parte de Deus. Mas isso não garantia a salvação. Ou seja, o conhecimento que nós temos não garante salvação para ninguém. Pelo facto dele entender que Cristo é mestre, pelo facto dele compreender que Cristo veio da parte de Deus, pelo facto dele compreender que os milagres que Cristo fez, fez da parte de Deus, isso não significava que ele poderia ser salvo. Isso não significava ou não significa que alguém vai ser salvo do mesmo modo. Nós podemos ter o conhecimento da pessoa de Deus. Podemos ter o conhecimento de todas as doutrinas. Mas isso não é o suficiente. Porque a evidência da salvação não é o conhecimento. A evidência da salvação na vida de um pecador é regeneração. Então ele apenas teve o conhecimento. Muitos que aqui estão, talvez tenham o conhecimento das doutrinas da graça. Talvez tenham conhecimento das doutrinas salvíficas. Talvez tenham, talvez saibam explicar. Do mesmo modo que ele conseguiu explicar, do mesmo modo que ele conseguiu reconhecer que Cristo era mestre. Se fosse nos nossos dias, alguém chegar para nós e já descrever as doutrinas da graça, já descrever muitos textos da Bíblia, nós poderíamos olhar para ele e falar: esse é erudito, esse é homem de Deus. Ou até nós poderíamos até falar: não, estás no bom caminho. Mas nós vamos constatar que Jesus não fez isso. Nós vamos entender que Jesus não agradeceu a Nicodemos. Jesus não disse: oh, Nicodemos, obrigado porque reconheceste que eu sou mestre. Jesus não disse: Nicodemos, obrigado porque reconheceste que eu vim da parte de Deus. Jesus não disse: obrigado, Nicodemos, porque você reconheceste que todos os milagres que eu fiz, não fiz de mim mesmo, mas fiz da parte de Deus. Mas nós vimos Jesus confrontar este Nicodemos. Versículo 3. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez Jesus poderia agradecer: Nicodemos, obrigado, você me descreveste. Mas Jesus não agradeceu, Jesus não ficou entusiasmado pelo fato de as pessoas reconhecer que Ele é Deus. Pelo fato das pessoas reconhecer que Ele morreu. Isso não foi suficiente para Nicodemos. Jesus sabia que tinha mais algo, mais além que Nicodemos poderá entender, que é o nascer de novo. Então Jesus diz: em verdade te digo. No original, quando é empregado esta palavra, em verdade te digo, vem para mostrar que isto que a pessoa vai falar é muito importante. Ele está dizendo: em verdade te digo. Ele está dizendo: Nicodemos, é importante que você preste atenção nisto que eu vou falar para você. Por isso que Jesus aprendeu as palavras: em verdade. Para mostrar que isso que ele está falando é algo sério. Para mostrar que isso que ele está falando é algo que deve ser observado. Então ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está mostrando para ele o facto de teres o conhecimento de quem eu sou. Se não nasceres de novo, você não podes ver o reino de Deus. Se não nasceres de cima, você não podes ver o reino de Deus. Se não seres transformado, você não podes ver o reino de Deus. Ainda que você explique, ainda que você conheça a Torá completo, as leis de Moisés, isso não é evidência da tua salvação. A evidência
da salvação de um pecador é o nascer de novo, é a vida transformada. Então nós vimos que aqui Jesus já começa a confrontar. Aqui no versículo 3 nós estamos a ver Jesus já desvalorizar o conhecimento que Nicodemos apresentou perante a ele. Nicodemos apresentou que ele era mestre, Nicodemos apresentou que veio da parte de Deus, Nicodemos apresentou que todos os sinais que Cristo fez não dele mesmo, mas fez da parte de Deus. Então, no versículo 3, Jesus poderia agradecer e depois deverá lhe falar isso. Não, mas Jesus não agradeceu. Jesus já foi diretamente, porque Jesus sabia que eles talvez poderiam se enganar pelo fato de identificar que ele era mestre. Então, aqui já encontramos as primeiras palavras, nascer de novo. A evidência de alguém ser salvo é nascer de novo. Sem um novo nascimento. E este nascimento que opera é o Espírito Santo. Mais em frente nós vamos entender. Versículo 4. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aqui no versículo 4 nós vamos encontrar o estado do homem natural. O versículo 4, vamos entender o estado do homem natural. Jesus estava a lhe falar sobre o novo nascimento e ele não conseguiu entender, conforme está no livro de Coríntios, que o homem natural não entende as coisas de Deus. Nicodemos não estava a entender o que Jesus queria dizer para ele. Nicodemos não estava a entender verdadeiramente o que Jesus queria dizer com essas palavras. Por quê? Porque ele era natural. Por isso nós vamos encontrar que esse estado natural vem já para nos remeter o estado decaído de todos os homens. Todos os homens fora de Cristo são completamente homens naturais, que não entendem o santo evangelho de Cristo, a não ser que a graça de Deus lhes leva a entender. Então, no versículo 4, vamos constatar o estado natural de todos os homens. No versículo 4, vamos constatar o estado das pessoas que não vejam a necessidade de nascer de novo. Versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5, nós encontramos 10 palavras novamente. Em verdade, em verdade, em verdade. Eu já expliquei que quando a palavra é repetida 2 vezes, vem para mostrar algo muito importante que será dito. E nós aqui, Jesus vai falar algo muito importante. Ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Olhando para esse texto, a primeira ideia que pode surgir sobre esta água, vamos entender que, só olhando mesmo, uns vão ter a mente que esta água é o batismo, uns vão ter a mente que esta água é o batismo. Mas se nós entendermos essa água como batismo, estaremos a contradizer ou estaremos a anular o Efésios capítulo 2. Por quê? A expressão já está a mostrar que quem não nascer da água, está mostrando um meio. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ser salvo. E nós na Bíblia entendemos que o meio pelo qual as pessoas são salvos é a fé em Cristo Jesus, não é a água. Essa água não pode se referir ao batismo, porque se referir ao batismo, então temos o segundo meio, que este meio é a água pelo qual as pessoas podem ser salvas. Aí logo há contradição dos textos. Esta água não pode se referir ao batismo, porque até mesmo o cristão não é batizado para ser salvo. O cristão é batizado porque é salvo. A pessoa não é batizada para se tornar cristão. A pessoa é cristã, por isso é batizado. Esta água refere-se a uma água purificadora. Conforme encontramos em Titos capítulo 3, versículo 5. Vamos abrir uma rápida. Titos capítulo 3, Titos capítulo 3, versículo 5.
Diz essa palavra do Senhor. Titos, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Também isso nós vamos encontrar em outros textos que vão também dar apoio nesta posição. Também encontramos Efésios capítulo 5, versículo 26, a mesma coisa. Encontramos Tiago capítulo 1, versículo 18. E encontramos também em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Então, esta água refere-se a uma água purificadora, de que o Espírito Santo vem e purifica este indivíduo. Esta água não se refere ao batismo, porque o batismo nunca foi o meio para a salvação. O meio para a salvação sempre foi, sempre será a fé. Porque se nós entendermos esta água como um meio, então logo Jesus poderia, ou seja, deveria ter outras passagens que deverão dar auxílio neste raciocínio de que a pessoa são salvas mediante o batismo. A pessoa não é salva mediante o batismo. Por quê? Porque a pessoa não é batizada para ser salvo, irmãos. A pessoa é batizada porque já é salvo. Um ímpio ele pode ser batizado, não vale para nada. Aquilo não vai lhe levar à salvação. Mas um cristão já salvo deve se batizar. Então, esta água refere-se a uma água purificadora, que o Espírito Santo, como vem, ele vem purificar o indivíduo. Aqui Jesus está falando para Nicodemos, é necessário você ser purificado pelo Espírito de Deus. É necessário você ser lavado. É necessário você ser regenerado. É necessário você ser completamente transformado mesmo. Uma lavagem espiritual, que esta lavagem quem pode fazer é somente o Espírito Santo. Que essa lavagem não é água normal, não. Mas essa lavagem quem pode fazer é somente o Espírito Santo. Conforme também nós encontramos no mesmo livro de João, quando Jesus começou a lavar os seus discípulos. Os irmãos se lembram dessa passagem, né? Começou a lhes lavar as pernas, aquilo tudo. Os discípulos, lá tendo as interpretações, porque depois abaixo ele mostra que, assim conforme Cristo nos fez, nós devemos fazer os nossos irmãos. Estava a mostrar algo que nós devemos fazer sempre aos nossos irmãos, um amor ao próximo. Mas os primeiros versículos, o texto pode parecer que era uma lavagem literal, porque foi uma lavagem literal, mas não é Jesus aquilo que quer ensinar. Porque Jesus quer ensinar uma lavagem verdadeiramente espiritual, de tal maneira que até ele olhou para os dois e disse, vós estás lavado, mas nem todos. Mas ele lavou, no literal ele lavou todos, até Judas foi lavado. Mas ele usa essas palavras, vós estás lavado, mas não todos vós. Estava já a excluir Judas, significa que aquele meio que Jesus usou, porque uma das coisas que nós devemos aprender com o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, é que ele ao vezes pegava coisas da natureza, pegava muitos eventos parábola para ilustrar uma determinada coisa para o povo. Essa foi uma das sabedorias que Cristo usava sempre. Então nós vimos que no literal lavou Judas, mas espiritualmente Judas não foi purificado. Por isso diz que nem todos vocês estão aqui, estão limpos. Então esta água é uma lavagem espiritual. Essa água não é o batismo. Porque se entender essa água como batismo, então você vai entender que batismo é o meio, é o acesso que nos leva à salvação, e não é isso. Amém, irmãos? Versículo 6. Diz essa palavra, Senhor. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, o versículo 6 e o 4 tem uma chaveta, tem uma ligação. Nicodemos não estava a entender qual é o novo nascimento que Jesus estava a falar para ele. Ele estava a entender que talvez o nascimento poderia novamente voltar no ventre da sua mãe. E já no versículo 6, ele diz assim, o que é nascido de carne é carne. Primeira coisa, o que Jesus quer ensinar? O que é isso? O que é nascido de carne é carne. Jesus estava a falar para Nicodemos. Essa expressão que é nascido de carne é carne, Jesus estava a dar um entendimento a Nicodemos. Que ainda que você regressar no ventre da sua mãe,
e nasceres de novo, da mesma forma, vocês pecador, e da mesma forma, vocês depravados, e da mesma forma, é mais necessário nascer de novo. Ele está dizendo assim, em verdade te digo, o que é nascer de carne é carne. Ainda que todos os homens voltassem no ventre da sua mãe, sempre, quando eles novamente pudessem nascer, haveria sempre necessidade deles nascer de novo. É isso que o texto quer nos apresentar. Ainda que todos os homens voltar no ventre da sua mãe e nascerem, novamente eles vão nascer defeituoso, novamente eles vão nascer depravado, novamente eles vão nascer corrompido, novamente eles vão nascer completamente separado de Deus, que da mesma forma haverá sempre necessidade de nascer de novo. Então, Jesus estava a dar já entendimento a Nicodemos. Ainda que você regressasse, já que tu estás a entender como regressar no ventre, saiba disso, o que é nascer de carne é carne, o que é nascer de espírito é espírito. Ainda que regressares, Nicodemos, mesmo assim você não serás salvo. Ainda que você regressasse no ventre da sua mãe e nascer, ser um bebê novinho, mesmo assim, vai haver necessidade de nascer de novo. Depois ele diz o que é nascer de espírito, é espírito. Para nos entender que verdadeiramente é o Espírito Santo que opera no coração do pecador. É uma força sobrenatural que trabalha na vida do homem. Para que o homem deixe as suas atitudes erradas, é somente o Espírito Santo que vem, tira aquele coração de pedra. É somente o Espírito Santo que vem, tira aquele coração que não consegue perdoar. É somente o Espírito Santo que vem, tira aquela mente cobiçosa. É somente o Espírito Santo que vem, tira aquele coração, um coração que tem muito rancor. É somente o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Versículo 7. Não te admiras de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. Jesus disse, não te admiras. O que Jesus estava falando? Nicodemos, você está a ouvir do que eu estou a falar. Não te admiras com isso que eu estou a falar para você. O necessário é você nascer de novo. Não te admiras com a exposição do Evangelho. O necessário é você colocar em prática o que estás a ouvir. Não te admiras. Porque aí nós vamos cair o que o nosso irmão Tiago fala, que não seja somente ouvinte, mas também praticante. Todas as pessoas que ouvem uma palavra de Deus e não praticam, ainda que admirarem um pregador, não vale para nada. Então Jesus está falando, não te admiras com isso que eu estou a te dizer. Eu não estou a dizer isso para você ficar admirado. Eu não estou a dizer isso para que vocês admirem. Não, Jesus não. Eu estou a dizer isso para que você nasça de novo. Então nós vamos já entender que o verdadeiro propósito da exposição do Evangelho é que os homens creem e se arrependem e nasçam de novo. Não é simplesmente o conhecimento, mas significa a prática dos tais conhecimentos que a pessoa conhece. E novamente ele frisou a palavra nascer de novo. Mas um dos pontos onde vamos mais tocar bastante é o versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Eu disse que o tema é você nasceste de novo. Jesus aqui está a trazer uma ilustração. Assim como o vento, para onde vem, nós não conseguimos ver, e para onde vai, nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos compreender. Assim todo aquele que é nascido de Deus. A regeneração que o Espírito Santo faz na vida do pecador é uma regeneração invisível. Mas pode ser compreendida se verdadeiramente alguém foi regenerado por Deus. Vai haver compreensão, vai haver manifestação de que foi regenerado. Jesus está a trazer a natureza. Jesus está a pegar o vento. O vento vem. E para onde vai? Nós não conseguimos ver. Mas nós sentimos. Não, aqui passou o vento. Nós conseguimos sentir isso. A ser todo aquele que é nascido de Deus. Ele não vai ver como essa mudança que o Espírito Santo vai executar no seu coração. Mas se verdadeiramente nasceu de novo, se verdadeiramente se arrependeu, vai haver fruto, vai haver evidências, vai haver mesmo completamente evidências claras de que nasceu de novo. Se verdadeiramente a igreja, os irmãos nasceram de novo, tem que haver manifestação, tem que haver frutos
dignos de arrependimento em vossas vidas. Se verdadeiramente nós fomos retirados do império das trevas, fomos transportados para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo, conforme dizem em Colossenses 2,13, vai haver fruto em nós. As pessoas vão constatar, as pessoas vão ver verdadeiramente que o nosso comportamento mudou. As pessoas vão ver que o nosso jeito, que a nossa cosmovisão foi completamente transformada. As pessoas vão ver que o que ocupa mais o nosso coração é a pessoa de Deus. As pessoas vão ver verdadeiramente evidências claras. Verão evidências claras por meio das nossas ações, por meio do nosso falar, por meio do nosso vestir e por meio do nosso procedimento. Por isso está assim, assim como o vento, nós não conseguimos ver para onde, nós não conseguimos ver de onde veio para onde veio, mas nós conseguimos sentir a manifestação daquele vento. Quem nasceu de novo consegue sentir a regeneração que o Espírito Santo operou na vida daquele indivíduo. Nós nascemos de novo. Quem nós somos no nosso coração? Temos que nos autoexaminar. Examinar para ver se estás na fé. Examinar para ver se verdadeiramente não é o nosso coração que nos enganou. Vamos examinar seriamente. É isso que Jesus está a falar para Nicodemos. É isso que Jesus está a falar para esta igreja do Bom Dia. Necessário é nascer de novo. E quando esse Espírito Santo vos fazer você nascer de novo, vocês vão ter evidências. Vocês serão completamente diferentes. Deus vos conformará na imagem de Cristo. O vosso coração que era amante do pecado começa a amar a santidade. Aquilo que as pessoas antes odiavam, santidade, bondade, o homem começa a amar. Aquilo que o homem antes odiava, oração, meditação, santificação, o homem começa a amar, porque verdadeiramente a obra sobrenatural do Espírito Santo está trabalhando na vida daquele homem. Jamais alguém pode afirmar que nasceu de novo e não há manifestação. Jamais. E esse Deus vai se assemelhar com aquilo que os fariseus falavam. Nosso pai é Abraão. Mas Jesus disse, se vocês fossem de Abraão, fariam a obra que o vosso pai fez. Se vocês fossem. Só essa expressão já vai denotar, Jesus lhes reprova que vocês não são. Apenas eles falavam. Mas eles não tinham frutos, ou seja, eles não se enquadravam na pessoa de Abraão. Porque ele disse, se Abraão fosse vosso pai, vocês não me matariam, não deverão desejar me matar. E vocês deverão crer nessas palavras. Se verdadeiramente vocês nasceram de novo, se verdadeiramente cada irmão que aqui está nasceu de novo, o coração dele está mais voltado para Deus. Os olhos dele estão mais fixos na eternidade. O coração dele anela, almeja, anseia, mas a pessoa de Cristo. Aquela pessoa não consegue mais viver no pecado. As ovelhas podem cair na lama, mas somente os bodes vão rolar nelas. Um que chama, talvez pode falhar, pecar, sim, mas permanecer no pecado, viver constantemente no pecado não pode. A evidência de que alguém é salvo é que ele creu em Jesus e ele se arrependeu e ele continuará crendo até a vinda de Cristo. Vai continuar. Dia após dia vai se arrepender. A vida de um que nasceu de novo é arrependimento. Todo dia ele se arrepende. Todo dia ele vê a necessidade de ser transformado. Todo dia ele vê a necessidade de olhar sempre para Cristo. Amém, irmãos? Versículo 9. O 9 e o 10, vamos ler o 9 e o 10. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Versículo 11. Em verdade te digo, nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceiteis o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Versículo 12. Mas no versículo 13 encontrei algo muito bonito. Então perguntou Jesus, como pode suceder isso? Aí nós vamos entender a incapacidade do homem.
a incapacidade do homem. Porque esse verso, aí Jesus já estava, aí Nicodemo já estava começando a entender. Aí os olhos de Nicodemo já estavam a se abrir. Deus, pela misericórdia, estava a abrir os olhos de Nicodemo. E Nicodemo, no versículo 9, ele entende a sua incapacidade. Como isso pode suceder? Como isso que o Senhor Jesus Cristo falou pode suceder na minha vida? Como eu posso ser transformado? Ele agora aí, Deus estava a trazer o estado dele. Deus estava a revelar quem ele é. E ele estava a entender. Agora ele perguntou, como isso pode suceder, Jesus? E nós entendemos a incapacidade de todos os homens de se salvar a si mesmo. Nós estamos a ver que o homem é incapaz. Ele sozinho não pode se salvar. Ele sozinho não pode se autorregenerar. Ele sozinho não pode se autotransformar. Ele não pode. É isso que Nicodemos está a dizer. Como isso pode suceder? O versículo 12, ele diz, se tratando de coisas... Não, o versículo 10 diz, tu és mestre em Israel, não compreendes estas coisas. Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos. Visto contudo, não aceiteis o nosso testemunho. Versículo 12, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais, das coisas celestiais? Essa palavra que nós encontramos no versículo 2, se tratando de coisas terrenas. A primeira coisa que os irmãos devem atentar é que Nicodemos ele era um príncipe dos judeus. E ele conhecia a Torá, neste caso, os 5 livros Pentateuco. E este mesmo Nicodemos, ele conhecia a Torá. E já nós vimos que no Antigo Testamento já havia muitas profecias a respeito de Cristo Jesus. A respeito do reinado físico de Jesus na terra. Então, Jesus está dizendo assim, se vos falarmos de coisas terrenas, vocês não estão a acreditar, quanto mais nas coisas celestiais. E uma das coisas que os judeus esperavam a vinda de Cristo cá na terra. E naquela época, os judeus estavam sobre o governo, sobre o domínio do Império Romano. Os romanos não são judeus, eram outro povo. Eles governavam. Significava que todos os homens estiveram sujeitos a eles. E os judeus, quando eles entenderam que Cristo um dia viria, estabelecia o seu reino na terra e libertaria o seu povo, alguns tiveram a pensar que essa libertação que Cristo estava, essa libertação que tantos profetas começaram a dizer, que a Bíblia começa a apresentar, referia-se a uma libertação desse gênero, que Deus vai lhes libertar das mãos dos romanos. Não era esta a libertação. A libertação não consistia nessas coisas, mas consistia nas coisas espirituais. Mas Nicodemos aqui, ele sabia que Cristo viria. E supomos que ele já entendeu que aquele que estava falando com ele é Cristo. Mas algo estava a lhe deixar confuso. Eu sei que virá que vai reinar sobre nós, vai reinar o seu reino físico, mas este parece estar falando mais sobre os céus, está falando mais de nascer de novo. Era um baralho, ele também não estava a entender ainda. Ele só sabia que Cristo viria, mas ele não estava a entender. Será que esse é mesmo Cristo? Mas se esse é o Cristo, está me falando mais do nascer de novo. Então ele não estava completamente a entender. Aí, como se diz, tratando de coisas terrenas, refere-se ao reinado terreno de Cristo aqui nessa terra. E agora ele fala das coisas celestiais. Quais são essas coisas celestiais? Versículo 14 e 15, aí está, essas coisas celestiais. Diz essa palavra do Senhor. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Vamos abrir Números. Números, capítulo 21. Livro de Números, capítulo 21.
versículo 4 a 9. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Diz essa palavra do Senhor. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear a terra do Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? A nossa alma tem fástio deste pão vil. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecando, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tira de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E diz o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora e põe sobre uma asta. E será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma asta. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a bronze, sarava. Amém, irmão? Primeiro, aqui tem uma palavra asta. Asta é tipo um pau, assim mesmo. Tá? Um pau. E esta asta representa a cruz. A serpente representa Cristo. Essa serpente venenosa representa o pecado. A serpente abrasadora, neste caso, que estava a morder o povo, e o povo estiveram a morrer, representa o pecado. Então, Jesus, ele traz este ensino que nós encontramos no Vetor Testamentário para explicar algo a Nicodemos, para lhe trazer acerca das coisas celestiais. Jesus já está para concluir essas palavras com Nicodemos. Jesus aqui já está trazendo o Evangelho para Nicodemos. Ele mostrou que ele deve nascer de novo. Agora ele está trazendo o Cristo, porque o Cristo é um Evangelho. Ele está trazendo o Cristo. Ele está trazendo agora um Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está trazendo uma ilustração que ocorreu na Antiga Aliança, para trazer para Nicodemos, para mostrar: Nicodemos, você ouviste sobre nascer de novo. Agora falta você ouvir o Evangelho. Falta você ouvir a mensagem que pode te salvar. Falta você ouvir o glorioso Evangelho de Cristo. Alguém já perguntou para mim o que as igrejas precisam. Eu disse que as igrejas precisam se voltar nas Escrituras para que entendam o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, no capítulo 14, já está trazendo as coisas celestiais, já está trazendo o Cristo para Nicodemos, já está trazendo Ele mesmo. Mostrar para Nicodemos: é necessário que eu morra. É necessário que eu um dia serei levantado, para que se você olhar para mim, você será sarado. Se você olhar para mim, você será salvo. Se você olhar para mim, você terá vida eterna. Se você olhar para mim, você encontraste todo o sentido da tua vida. Se você olhar para mim, você encontraste tudo que um homem pode procurar. As nossas procuras devem ser na pessoa de Deus. Então o que ele está trazendo? De modo que Moisés levantou, o povo estava a morrer, porque tiveram a ser picados pelaquela serpente abrasadora. Ou seja, é o pecado do povo que estava a fazer que eles morressem. É o pecado que faz que os homens pereçam no inferno. É o pecado que atrai a ira de Deus na vida de um pecador. Mas o povo, ele viu. O povo, ele reconheceu. O povo, ele viu o estado miserável deles. O povo talvez viu que eles são egoístas. Se aplicar nos dias de hoje, o povo, ele viu que eles pecaram, têm sido egoístas, têm sido falsos, têm sido hipócritas, têm sido cobiçosos, têm sido
pessoas que a vida deles cobiçar, pessoas que a vida deles vivem na lascívia. O povo reconheceu que tem feito isso, que tem vivido nisso. Então ele disse para Moisés: pecamos contra Deus e pecamos contra ti. Isso significa que isso é uma confissão. Eles reconheceram o estado depravado deles. Eles reconheceram o estado miserável deles. Então Moisés ora ao Senhor. E Deus fala: prepara uma asta onde você vai colocar a serpente. Que todo aquele que olhar para aquela serpente será perdoado. Todo aquele que olhar para aquela serpente será salvo. Para mostrar que somente olhando naquela serpente, nós vamos ver a necessidade de nascer de novo. Quando as pessoas entenderem a pessoa de Cristo, entender a cruz de Cristo, eles terão mais motivo de se achegar a Deus. Então, que Jesus está lhe trazer já o Evangelho. Nicodemos, você ouviu sobre nascer de novo. Agora estou a te trazer o Cristo. Aí já Jesus mostrou o estado dele. Jesus mostrou que ele não era nascido de Deus. Jesus mostrou que ele não era nascido de novo. Ele mostrou que ele simplesmente era um homem natural. Jesus aqui nesse texto mostrou para Nicodemos que ele simplesmente possuía o conhecimento. Jesus aqui nesse texto ignorou o conhecimento que Nicodemos apresentou. Ele chama de mestre. Falar que ele é bom mestre. Falar que ele veio da parte de Deus. E falar que os milagres que ele fez da parte de Deus, Jesus ignorou isso. Agora aqui Jesus está a trazer a ideia da pessoa de Cristo. Jesus está a trazer: todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente mediante a graça de Cristo Jesus. Trazendo Nicodemos: você quer ser salvo, crendo no Senhor Jesus Cristo. Nicodemos, você veja que não tem solução, olha para Jesus Cristo. Irmão, irmã, você veja que tens um pecado que tens cometido tanto, que até esconde dia após dia. Olha para Cristo. Você sabe que tens uma fraqueza que sempre te assola. Você sabe que não consegues. Olha para Jesus Cristo. O refúgio da igreja é Cristo. O pilar que Deus deu para a igreja é Cristo. Cristo é tudo que todos os homens precisam, que todos os homens devem ter. É Cristo. Ele está falando assim, no versículo 15: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna consiste em olhar para aquela cruz, olhar para Cristo e crer em Cristo. Não simplesmente olhar e não crer, mas olhar e crer em Cristo. Então que nós atendemos para essas palavras. Que nós verdadeiramente nos autoexaminamos. Vamos nos examinar se verdadeiramente nós fomos purificados com a água que nós encontramos aí. Se houve uma regeneração mesmo, se houve uma purificação nas nossas vidas. Vamos nos examinar se verdadeiramente temos fruto, temos evidências claras de que nós nascemos de novo. Só assim, salvação está próxima. Nos acheguemos ao trono da confiança, ao trono da graça, com confiança. Olhemos e vejamos que somente a nossa solução está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, o Teu povo ouviu a palavra, Senhor. Leva-nos à fé. Leva-nos ao arrependimento, ó Deus. Leva-nos à convicção do pecado, ó Deus. Que nós sentimos a repugnância dos nossos pecados, ó Deus. Nós carecemos da Tua misericórdia, ó Deus. Nós somos incapazes de nos auto-nascer de novo. Ou seja, nós somos incapazes de nós, por si só, nascermos de novo, Pai. Quem pode nos levar a nascer de novo é o Espírito de Deus. Quem pode nos fazer nascer de novo é Jesus Cristo, Pai. Pai, leva-nos a nascer de novo, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, a nascer de novo, Pai. Leva-nos a um arrependimento profundo. Leva-nos a um arrependimento que levou o povo a chorar no capítulo 8 de Neemias, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, a um profundo choro pelo pecado, Deus. Nós temos pecado tanto contra Ti, ó Deus. Nós temos feito o que é errado aos Teus olhos, ó Deus. Nós temos quebrado os Teus mandamentos.
Nós temos quebrado, ó Deus, a tua lei, ó Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus, ó Pai. Lamentações diz, é pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos, ó Deus. É pela tua misericórdia, ó Deus. É pela tua misericórdia, é pela tua misericórdia, é pela tua misericórdia, ó Deus. Ó Deus, por favor, Senhor. Socorre o teu povo, Deus. Ó Deus, permita que este povo olhe para Cristo, Deus. Que este povo olhe para a pessoa de Cristo, Deus. Que este povo veja qual será a lição, ó Deus. Pai, por favor, Senhor, leva-nos, Pai, a um profundo arrependimento, Pai. Por favor, Jesus. Oh Deus. Por favor. Por favor, Deus.